paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Louvado seja o nome do Senhor, mais um dia na presença do Deus vivo, amém? Glória a Deus, eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo com a fidelidade de Deus, porque dentro desse estudo o Senhor Jesus ele tem falado conosco, o Espírito Santo de Deus tem ministrado aos nossos corações e ele tem honrado tudo que eu tenho falado nesse estudo. Ele tem provado a presença dele, ele tem provado a fidelidade dele. E são vários testemunhos que eu recebo todos os dias de pessoas falando como funciona o método que nós estamos recebendo de Deus para nossas vidas. Como Deus tem pressa em nos abençoar, como Deus tem pressa em responder as nossas petições, como Deus tem pressa em glorificar o nome dele. Deus, ele só precisa, o tempo de Deus não é o nosso tempo, gente. A Bíblia diz que um dia para nós é 1000 anos para Deus, um dia para Deus é 1000 anos para a gente. Então, Deus não precisa de tempo, Deus não está limitado dentro do nosso tempo, Deus não está limitado dentro da nossa visão, Deus não está limitado dentro do nosso mundinho, Deus não está limitado. Então Deus, na realidade, ele só precisa do nosso compromisso, Deus ele só precisa da nossa fidelidade, Deus ele só precisa da nossa disponibilidade. Na realidade, Deus não precisa de nada, porque Deus ele poderia fazer qualquer coisa sem precisar de mim e de você. Mas aprove a Ele escolher a mim e a você para que o Espírito dele habitasse e Ele pudesse agir através de nós. Aprove a Deus isso. Eu já falei aqui sobre isso. Deus ele é real como Satanás ele é real. E os dois são espíritos. Então, nesse mundo físico aqui, Deus precisa, assim como Satanás, de um corpo físico para que ele possa atuar. E Deus ele escolheu a você, a igreja dele. Deus ele escolheu aquele que confessa e acredita em Jesus Cristo como seu único como filho dele. Deus ele escolheu a mim e a você para tornar o teu corpo o templo do Espírito Santo de Deus, o templo dele. Então Deus escolheu a mim e a você para habitar e para abençoar e para se mover, para que o Espírito Santo de Deus se mova através de nós para a glória de Deus, para operar maravilhas. Assim Satanás também. Satanás também, ele tem o direito legal de habitar também no corpo do ser humano. E em quem é que ele vai habitar? Aquele que não quer Deus, aquele que não quer saber de Deus. Então aquele que vai ter legalidade, as portas vão estar abertas para que o diabo possa. E a gente tem visto aí, gente, a gente tem visto isso tão de perto, não é verdade? A gente tem visto pais matando filhos, filhos matando pais, a iniquidade aumentando, o pecado aumentando, atrocidades que você olha e você diz, um ser humano não tem condições de fazer isso. Um ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus, um ser humano que tem o sopro de Deus em si, não tem como fazer uma atrocidade dessa. Mas o que acontece? O diabo se apodera do ser humano e para fazer as maldades que ele quer fazer no mundo. Claro, óbvio, até onde Deus permite ele fazer. Porque Satanás ele não faz nada sem a permissão de Deus, absolutamente nada sem a permissão de Deus. O limite dele quem dá é Deus. Então, e Deus ele escolheu a mim e a você para preencher esse vazio dentro de nós, para habitar no nosso corpo e para ele poder fazer as maravilhas dele. A palavra de Deus diz que nós somos as testemunhas de Deus. O que significa isso, gente? Nós somos testemunhas das maravilhas de Deus. É através de nossas vidas que Deus quer mostrar a glória dele. A Bíblia diz que Deus escolheu a igreja dele para mostrar a sua multiforme sabedoria. Olha que tremendo, gente. Ele escolheu a sua igreja para mostrar a sua multiforme sabedoria. O que significa isso? Mostrar a sua grandeza, mostrar a sua inúmera forma de se mover, inúmera forma de mostrar a grandiosidade dele. Ele escolheu a sua igreja. Então nós estamos buscando exatamente nesse estudo
a forma da gente conquistar isso, porque toda promessa de Deus tem uma condicional. Toda promessa de Deus precisa de uma conquista. Deus tem promessa para nossas vidas como igreja. Deus tem promessas na tua vida, no teu casamento, teus filhos, tua saúde, tuas finanças, tua vida espiritual, você como igreja, teu ministério. Deus tem promessa, mas toda promessa de Deus nós temos que conquistar. Toda promessa de Deus tem nela tem uma condicional. Toda promessa de Deus tem uma condicional. E a condicional de Deus é sempre essa: obediência. Então nós estamos buscando exatamente dentro da palavra de Deus como conquistar essas promessas. Nós estamos buscando dentro da palavra de Deus como conquistar esse poder que Deus diz que nós temos, que está em nós. Então nós estamos buscando exatamente como conquistar isso para glorificar o nome de Deus, para agir como igreja, para mostrar a multiforme sabedoria de Deus, as potestades e entidades no céu. Como diz o Senhor, Deus quer provar ao inferno através de você que Ele é Deus, que você escolheu a forma certa, que você escolheu o caminho certo, que você pode, que Deus nos escolheu com um propósito, porque Satanás ele tenta nos desviar dos propósitos de Deus, ele tenta nos desviar dos planos de Deus. Ele sabe que Deus tem um plano para o melhor da criação dele, que é o ser humano. E ele tenta desviar isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. E Deus quer usar a mim e a você para mostrar às potestades e entidades a sua multiforme sabedoria, para mostrar assim, dizer assim: olha, o meu povo, aquele que eu escolhi, a minha geração eleita, o meu povo santo, ele vai fazer a opção sim de buscar um coração perfeito e uma alma voluntária para me servir, para me obedecer, para fazer a minha vontade, e o meu nome será glorificado. Deus está dizendo exatamente isso, gente. E eu quero falar hoje um pouquinho desse poder. Hoje, como nós estamos numa época de eleição, e é uma época muito polêmica, muito difícil do nosso país, do nosso Brasil. São várias as pessoas que me mandam vídeos e mensagens prontas, vídeos, e eu, sinceramente, eu não tenho tempo para ver, gente. Eu não abro, não tenho tempo para ver. Normalmente eu apago, mas quando Deus me manda abrir é porque eu sei que tem um propósito. E eu abri um vídeo, e esse vídeo eu não vou falar, era um pastor falando. Eu nem sei o nome dele, e nem que eu soubesse ou lembrasse, eu iria falar. Mas ele está falando exatamente, mostrando exatamente. Ele diz que ele tem 30 anos de ministério. E dentro desses 30 anos de ministério, pela primeira vez ele estava fazendo isso que ele está fazendo dentro desse vídeo. É exatamente falando de política. É ele tentando direcionar a igreja a não votar no partido B, no partido A. Porque esse partido A tem planos, esse partido A tem leis que está querendo abrir, que vai completamente contra, vocês estão sabendo do que eu estou falando, contra a lei de Deus, na verdade, por conta da iniquidade do homem, né? E com aborto, com homossexualismo, com essa coisa de escolas, com tudo isso aí que a gente sabe tão bem. E ele está falando exatamente nisso, ele está tentando provar, mostrar para a igreja que ele é bem claro. Eu não estou dizendo a vocês que votem em A ou B ou C. Não, mas ele está tentando, na realidade, provar que esse partido A, nós não devemos votar nesse partido A por conta das escolhas, das leis, né, de tudo isso que está acontecendo, e que isso vai acabar com o nosso Brasil. E ele fala exatamente na iniquidade. E ele falou também que já tem um grupo de pastores que estão se reunindo exatamente nesse propósito, no propósito de conscientizar a igreja a não votar nesse partido A, tá certo? Para que a gente possa, para que a igreja possa, para que a iniquidade não venha a se estabelecer no nosso Brasil como lei, e que Deus não venha a usar o julgamento dele sobre o nosso Brasil. Gente, olha, eu vou ser bem sincera com vocês, nada contra, tá? Nada contra uma conscientização. Nada contra, nós temos o direito a voto. Nós temos o direito, Deus constituiu os governantes. A Bíblia diz isso. Deus, ele constituiu os governantes. Ele constituiu os governos e nos deu o direito de, através do nosso voto, escolhermos
o que seria melhor para o nosso país e para nós. Nada contra, tá? A gente usar esse direito ao voto com sensatez, né? Usar esse direito ao voto com equilíbrio, não é verdade? Buscando o melhor, não só para a nossa vida, para a nossa família, mas para o nosso país em geral. Nada contra isso. Mas, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gravei uma parte porque ele fala exatamente da iniquidade. A iniquidade, a palavra de Deus diz que a iniquidade está aumentando a cada dia, se multiplicando a cada dia, esfriando o amor das pessoas e no aumento da iniquidade. E Jesus diz que é daí para pior. E o que ele está falando é que esse partido A, através de leis, ele vai concretizar essa iniquidade através de leis, tá? Vamos entender uma coisa, gente. Eu gravei essa parte, são 3 minutos só. São 3 minutos onde uma pessoa ela fala da iniquidade que o nosso Brasil está vivendo, com imagens. Só que eu não gravei imagens porque são fortes e eu vejo que não tem necessidade disso. Eu gostaria que vocês atentassem para isso. Eu vou passar, eu vou ligar aqui para ver se vocês conseguem ouvir bem. Tá certo? Porque eu gostaria que vocês entendessem um pouco da iniquidade, para que a gente pudesse ter consciência do que é a iniquidade que o mundo está, do nosso Brasil. Vamos falar do nosso Brasil. O mundo está vivendo, mas nós estamos falando do nosso Brasil, porque nós estamos vivendo a época da eleição, então estamos falando do nosso Brasil, tá bom? Então eu vou botar aqui para vocês ouvirem. Espera só um pouquinho. Isso todos sabem. Mas você, Igreja Cristã Brasileira, sabe o que está acontecendo aqui no seu país? E da mordaça. A pornografia anda desenfreada. A imoralidade não é algo mais escondido. A indústria pornográfica possui imunidade tributária. Faz em média 2 filmes pornográficos por dia. Casos de pedofilia, eles acontecem em todos os cantos do país. Está em todas as classes sociais. O Disque 100 recebe mais de 30 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todo ano. A família enfraqueceu. Querem que a entidade familiar seja apenas aquilo que for considerado uma união estável entre 2 pessoas e querem instituir o divórcio de fato. A taxa de divórcio no Brasil já atingiu a marca de 41%. O Brasil é o país que melhor aceita o divórcio. Entre os 35 países pesquisados, apenas 12% dos brasileiros é favorável a manter o casamento. A violência familiar é um fato. Há mais crimes sendo cometidos contra a mulher e a criança dentro da casa do que da porta para fora. Tortura, constrangimento, agressões, tudo com alto grau de parentesco. Pais matam filhos e filhos matam pais. Infanticídio. Milhares de crianças indígenas são enterradas vivas em tribos indígenas do Brasil. Se elas nascerem com alguma deficiência, se forem gêmeas, ou se o pajé disser que esta não tem algo, estão condenadas à agonia de ficar até horas debaixo da terra e morrer por sufocamento. Sem a lei Moadi, que as quer morrer, elas serão sacrificadas em nome da cultura e às vistas grossas de quem poderia ajudar. Estamos matando as nossas crianças de todas as formas. Exemplo disso é a legalização do aborto. Há uma emenda que descriminaliza o aborto no Brasil e autoriza sua prática até o 9º mês de gestação. Com isso, ficamos a um passo de termos que carregar a vergonha e a maldição de um país que é a favor do aborto. Elas terão a vida negada, serão mutiladas, arrancadas com métodos cruéis. Este ultrassom mostra o momento que o cano de sucção penetra no útero para a retirada do feto. Percebe-se que o feto está desesperado. Vejam o coração, está acelerado. É um grito silencioso. Ele sabe que algo errado está acontecendo com ele. Mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo em nosso país. Cadê a igreja? Ela se fechou em seus problemas internos. Adormeceu, ficou passiva. Precisamos clamar pelo nosso país. Igreja brasileira, reaja. Desperta nossas almas, Senhor. Vivifica a tua igreja. Enquanto há tempo, enquanto o amor não morreu, tira a venda dos nossos olhos. Vivifica a tua igreja.
Eu espero que tenha dado para vocês ouvirem, porque a minha gravação foi que ficou ruim no final, gente. Desculpa, fui eu. Mas eu espero que vocês tenham ouvido um pouco, tá? Falando da iniquidade. O vídeo, ele está mostrando exatamente como está o Brasil. Um pouco, né? Um pouco de como está o Brasil. Claro, óbvio que 3 minutos não dá para a gente dizer toda a iniquidade que o país está vivendo, tá? Mas dá para a gente ver alguma coisa. Não é esse o foco onde eu quero chegar. Nós sabemos como a iniquidade está aumentando, nós sabemos que isso é bíblico, nós sabemos que é necessário a iniquidade vir, nós sabemos que é necessário tudo isso acontecer para Jesus voltar. Ah, pastora, mas a senhora está querendo dizer que então, porque é necessário tudo isso acontecer, a gente tem que cruzar nossos braços e esperar que aconteça? Não, gente, não é isso, tá? Então, assim, eu falo mais uma vez para vocês, eu não tenho nada contra a igreja conscientizar, os líderes conscientizarem a igreja de um voto, tá? De um voto sensato, tá? Mas olha, eu creio que se a igreja, se os líderes, eles estivessem mais focados em ensinar a igreja de como tentar e como resolver o problema, porque tem solução, tá? Como resolver o problema, nós, a igreja, com esse poder que Deus colocou sobre nossas vidas, eu acho que nós faríamos muito, que nós iríamos lucrar muito mais, o nosso país e o mundo iria lucrar muito mais. Deixa eu te falar uma coisa, gente. A palavra de Deus fala, Jesus diz do poder, Jesus diz que ele recebeu, quando Jesus chamou os discípulos no monte para entregar o ID aos discípulos, ele disse, olha, Deus, o Pai, ele me deu, ele botou sobre mim todo o poder nos céus e na terra. E agora, olha, eu digo, agora eu envio vocês, eu digo que você vá, que você... Entenda o que Jesus falou. Jesus disse assim, olha, Deus, o Pai, ele me deu todo o poder nos céus e na terra, lançou sobre mim. Agora, eu estou lançando sobre vocês e estou dizendo, vá e pregue o meu evangelho, o evangelho do arrependimento, e cure e liberte os cativos e levante defuntos. É isso que Jesus está dizendo. Jesus, ele está depositando o poder dele, que ele recebeu do Pai, sobre a igreja. Nós temos visto aqui, como eu acabei de falar, que Deus, ele escolheu a sua igreja para mostrar a sua multiforme sabedoria, o seu multiforme poder, Então Jesus, na realidade, ele veio ao mundo aos 30 anos, Jesus já apareceu, aos 30 anos, como sacerdote, sumo sacerdote, dos 30 aos 33, iniciando o ministério da reconciliação, para depois passar para mim, para você, para a sua igreja, antes de subir. Ele iniciou o ministério da reconciliação, para passar para a sua igreja, para que nós pudéssemos continuar com o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus, ele nos reconciliou com ele através de Cristo. Nós estávamos perdidos, separados de Deus, rompeu-se a comunhão entre o ser humano e Deus lá no Jardim do Éden, lá em cima ainda, lá no início. Éramos como ovelhas desgarradas. Deus enviou Jesus Cristo para nos reconciliar com ele, tá? E depois nós tomarmos posse do ministério da reconciliação para reconciliar o mundo a Deus através do Cristo vivendo em nossas vidas. Através do poder dele, do Cristo, vivendo em nossas vidas. Reconciliar o mundo, esse mundo de iniquidade, é esse mundo aí mesmo que Deus fala. É esse mundo de iniquidade. Gente, vamos entender uma coisa. O que nós precisamos? Olha, sabe o que eu fico triste de uma forma, tá? Vamos entender uma coisa. Eu vejo esse vídeo que eu vi agora. Esse vídeo que eu vi, que me passaram, ele tem uma duração, claro, óbvio, evidente que a duração dele foi maior, porque eu creio que foi num culto. Mas o vídeo que passaram e que está no YouTube, esse vídeo deve ter uma duração de no máximo 10 minutos. Eu acho que ele não tem 10 minutos. No máximo 10 minutos, tá? Eu posso garantir para vocês que dentro desse
tempo de duração do vídeo, 98% do tempo está nos ensinando a não perder o nosso voto. Está nos ensinando a não votar no partido A, porque com certeza existe um partido B que não fará as mesmas coisas que o partido A, né, que vai acabar, vai legalizar a iniquidade do Brasil e vindo assim o julgamento de Deus sobre o nosso Brasil. Então, nós temos que mudar desse partido A para o partido B, porque no partido B não vai ter essas coisas. No partido B é um partido diferente. Então, a igreja está consciente. 92% do tempo desse vídeo está tentando direcionar a igreja a isso. 2% ele está falando para a igreja orar. Ele fala... Daqui a pouco ele diz, olha, não, mas olha, o mais importante vocês têm que fazer é orar. Continuem orando, mas olha, é assim, 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 o partido assim, 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 porque as leis são assim, 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 assim. Olha, mas não esqueça, tá? Continua orando, o mais importante é você orar. 2% do tempo desse vídeo, ele falou em oração. 98% ele falou em partido. O que significa falar em partido? Significa falando no homem. O que significa falar em oração? Significa falar em Deus. Nós estamos botando a nossa confiança em quem? É em Deus ou é no partido? Porque se nós estamos orando, eu falo sempre isso aqui, a igreja, ela está no momento de muita oração. A igreja está no momento, vivendo um momento de muita oração. São campanhas de oração, são mulheres que oram na madrugada, são relógios de oração, a igreja tem orado. E por que é que a iniquidade tem aumentado? Eu não estou falando no mundo, não. Eu estou falando dentro da igreja. Porque, infelizmente, eu posso dizer isso para vocês. Me perdoe aquele que não é evangélico, aquele que não frequenta uma igreja evangélica, me perdoa. Tá? Eu não estou aqui falando mal de religião. Eu não estou aqui falando mal de pastores. Eu não estou aqui falando mal de igrejas. Eu estou falando eu estou me incluindo. Eu, como líder, estou me incluindo. Tá? Somos nós que temos que nos atentar a isso. Em quem que nós estamos confiando? Nós estamos confiando no partido ou nós estamos confiando em Deus? Não, pastora, mas... Não, gente, olha, vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos ver, tá? A Bíblia diz claramente, Jeremias, maldito o homem que confia no homem, bendito aquele que põe a sua confiança no Senhor. Vamos entender o que é isso, gente. Se nós líderes conscientizarmos, começarmos a conscientizar a igreja, tá? Assim como nós estamos tentando conscientizar de um voto correto, conscientizarmos a igreja do poder que existe na nossa vida, do poder que existe nas nossas palavras, do poder que está em nós, nós mudaríamos a história do nosso Brasil. Entende uma coisa? Pastora, não, mas isso aí não. Isso aí eu nunca ouvi tão absurdo desse jeito. Do jeito que está o Brasil, do jeito que está o mundo, vamos entender uma coisa, gente. Um dia, Deus colocou um homem só, diante de uma nação. Eu estou falando de uma nação. Deus colocou um homem só diante de uma nação que estava morta espiritualmente, de uma nação que estava morta na sua iniquidade. Vamos saber o que é iniquidade? Esse pastor ele explica exatamente o que é iniquidade. A iniquidade é quando a pessoa está vivendo o pecado, aí ela continua vivendo o pecado, mas ela está vivendo no pecado de uma forma tão profunda que o pecado já não mais incomoda ela. Tá? Então, o pecado já se torna natural para ela. E realmente é isso que o Brasil está vivendo. É isso que o mundo está vivendo. Então, o pecado já está tão acostumado, o povo já está tão acostumado dentro do pecado, que o pecado já é normal. Já é normal. Já é normal aquilo que a Bíblia diz que é pecado, mas para o mundo já é normal. Então, isso é iniquidade. Tá? Então, o Brasil está vivendo isso daí. Tá? Mas um dia Deus colocou um homem
diante de uma nação morta espiritualmente. A nação toda morta espiritualmente. Ou seja, a nação estava vivendo a iniquidade, na sua iniquidade. Ou seja, o pecado que já não incomoda mais, que já se tornou normal. Já é normal o pecado para a pessoa que está vivendo, para o mundo. Tá? Deus colocou um homem só e virou para aquele homem e disse assim: Ezequiel, minha igreja, você acredita que eu posso dar vida a essa nação iníqua? Ou, minha igreja, Ezequiel, você acredita que eu posso mudar a história dessa nação? Você acredita que eu posso botar o meu espírito, lançar o meu espírito de vida sobre essa nação que está morta na iniquidade? Ezequiel, a minha igreja, você acredita? Ezequiel, como igreja, virou para Deus e falou assim: Senhor, se o Senhor fala, ou seja, se o Senhor fala, eu acredito. Foi isso que Ezequiel quis dizer. Senhor, tu sabes. Se o Senhor está dizendo que pode, é porque eu acredito que o Senhor pode. Ezequiel quis dizer exatamente isso. Sabe por quê? Porque quando Deus virou para Ezequiel, ele não disse para Ezequiel: Ezequiel, então fala o seguinte, ora aí. Ezequiel, olha, vai orar. Vai fazer campanha de oração e vai orar para essa nação, a minha nação, porque a palavra de Deus diz que todas as nações são dele, então o nosso Brasil também é dele. Então ele vai fazer campanha de oração aí para poder resgatar a minha nação. Deus não falou isso, não. Deus virou para a igreja e falou assim: então, sabe do que você faz? Profetiza sobre essa nação. O que Deus está querendo dizer? Abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e declara o espírito de arrependimento sobre a nação Brasil. Abre a tua boca e declara que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Abre a tua boca e declara que os governantes do Brasil, que a nação brasileira é uma nação, são governantes, homens e mulheres cheios da presença de Deus, são homens e mulheres direcionados pelo Espírito Santo de Deus, são homens e mulheres segundo o coração de Deus, são governantes sábios, são governantes cheios da presença de Deus, são governantes com o conhecimento do Todo-Poderoso, são governantes com a sabedoria de Deus. Profetiza. Deus disse exatamente isso a Ezequiel. Ezequiel era a igreja que nós somos hoje. Deus está nos colocando hoje diante de uma nação morta. Deus está nos colocando hoje diante de uma nação iníqua. Deus está nos colocando hoje diante de uma nação que está querendo legalizar o pecado. Deus está nos colocando hoje diante dessa nação. Nós vamos nos preocupar mais em quê? Em direcionar a sensatez dos nossos votos? Ou direcionar o povo a orar da forma correta? O que vai mudar essa nação? O que pode mudar o nosso Brasil? É esse partido que supostamente tem pessoas que prometem que não vão fazer aquilo que o partido A está prometendo fazer? Legalizar o pecado? É no partido que nós temos que focar. Os 98% do tempo que nós vamos para as redes sociais tem que ser focando uma sensatez de voto ou uma sensatez de partido de homens que prometem? E 2% de Deus? Ou tem que ser o inverso? Ou nós temos que focar 98% num Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para esquecer do que prometeu? De um Deus que sabe, tá na palavra, como nós direcionarmos, como nos ensina, como nós tornarmos essa nação com vida? De um Deus que nos ensina, de um Deus que diz eu posso, e coloca diante de nós uma nação morta, uma nação iníqua. No que nós temos que focar mais?
Aonde é que está a nossa confiança? Aonde é que está a nossa confiança? No partido B, que faz promessas? Óbvio, eu não estou excluindo essa direção. Não. Deus instituiu leis, Deus instituiu governos e governantes. E Deus nos deu o direito a voto. Então nós temos que usar, sim, com sensatez, o nosso voto. Eu estou falando em quem é que nós estamos colocando a nossa confiança. O tempo que nós estamos investindo nas redes sociais é para dizer, igreja, orem? Não. Nós, líderes, temos que conscientizar a igreja, mais do que um voto sensato, nós temos que conscientizar a igreja do poder que está sobre nossas vidas, do poder que está na nossa boca, do poder que está em nós, que chama-se o amor de Deus em nós. O perdão, o perdoar, significa exatamente isso. A prática do amor de Deus em nós. O abrir a nossa boca e declarar bênçãos sobre os governantes do partido A, B, C, D, E, F, sei lá quantos que tem. Abrir a nossa boca e profetizar bênçãos. Abrir a nossa boca e profetizar sobre os homossexuais, e profetizar sobre os drogados, e profetizar sobre as pessoas que estão a favor do aborto, e profetizar sobre as pessoas que cometem crime, e profetizar sobre as pessoas que cometem crime em família, sobre os adúlteros, sobre os estrupadores. Qual o tempo que nós temos que investir mais nas redes sociais? Eu não estou falando de pastores que têm simplesmente 3, 4, 5 mil, 6 mil entradas, como pastora Deise, que não é nada, tem não. Eu estou falando de pastores que têm milhares de entradas. Pastores que têm peso. Eu sei que Deus pode. Deus usa o pequeno para confundir o grande. Deus pode pegar esse meu vídeo de hoje e dobrar as entradas dele mais do que o maior pastor, o pastor que tem mais audiência no mundo todo. Deus pode todas as coisas. Ele pode. Eu estou falando de uma consciência nossa como líderes, uma consciência nossa como igreja. O que é mais importante para nós? Nós estamos colocando a nossa confiança em quem? Isso me faz lembrar a história do rei Asa. Se você for, eu já falei dessa história aqui. Se você for ler a história do rei Asa, é um pouquinho longa, acho que é uns 2 ou 3 capítulos. Se você for ler a história do rei Asa, você vai ver em todos os momentos dizendo: e o rei Asa, tudo que ele fazia, ele buscava a presença de Deus. Tudo que o rei Asa fazia, ele buscava a presença de Deus. Tudo. Ou seja, tudo que rei Asa fazia, ele orava a Deus, perguntando, pedindo a Deus direção. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas no final da história do rei Asa, é algo que pode parecer para qualquer pessoa um detalhe tão insignificante, mas não. Tem um significado tremendo. No final da história do rei Asa, a palavra de Deus diz: mas o rei Asa, ele morreu de uma enfermidade nos pés. Mesmo que a enfermidade tenha sido tão grave, o rei Asa não buscou a Deus, e sim aos médicos. Olha o pequeno detalhe, que para muitos pode ser tão insignificante, mas que tem um significado tão grande para nós como igreja. O rei Asa morreu de uma enfermidade nos pés. Mesmo que a enfermidade tenha sido tão grave, o rei Asa não buscou a Deus, mas ele buscou os médicos.
Ah, pastor, então quer dizer que o Reasa ele passou a vida inteira, né, orando e buscando a Deus para tudo que ele fazia. Mas quando ele ficou enfermo, ele ao invés de orar, ele foi buscar os médicos. É isso? Não, claro que não. Claro que o rei Asa orou também, gente, para buscar em Deus a cura. Claro que ele orou a Deus, pedindo a Deus. Óbvio que ele orou. A Bíblia diz que em todos os momentos o rei Asa, tudo que ele fazia, ele orava e ele pedia a Deus direção. O que a palavra de Deus está querendo dizer para mim e para você é que o rei Asa, ele botou muito mais confiança nos médicos do que em Deus. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Nós como igreja, nós como líderes, nós como igreja, será que nós não estamos muito mais preocupados em conscientizar a igreja de um voto sensato, de um partido B e não partido A, do que conscientizar a igreja do poder que está sobre você? Você pode mudar uma nação. A Bíblia diz que quando Deus foi destruir Jerusalém por conta da iniquidade, os olhos do Senhor passearam sobre a terra em busca de um só homem que tivesse na brecha intercedendo por Jerusalém, para que ele não destruísse Jerusalém. E ele não encontrou. Poxa, mas pastora, será que não tinha ninguém na época orando? Claro que tinha. Claro que tinha. Como hoje também tem, mas não orando da forma correta, gente. Sabe por quê? Porque nós mais mandamos em Deus do que pedimos a Deus a vontade dele. Nós mais mandamos em Deus, vai lá, Deus, vai lá, tira aquele do partido, vai lá, Deus, não deixa aquele entrar não, vai lá, Deus, faz isso, vai lá, Deus, desce a mão, vai lá, Deus, age com justiça, vai lá, Deus. Nós estamos muito mais preocupados em mandar em Deus do que pedir a Deus a vontade dele. Sabe o que é pedir a Deus a vontade dele? É não pedir. A palavra de Deus diz claramente, Deus diz assim, eu sei muito bem o que você precisa. Eu sei muito bem o que o Brasil precisa. Eu sei muito bem o que os Estados Unidos precisam, o que a Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Japão, todas as nações precisam. A Bíblia diz que todas as nações são de Deus. Todas as nações são de Deus. A Bíblia diz que todas as nações juntas para Deus é como uma gota d'água no fundo de um balde vazio. Todas as nações juntas. Para Deus existe algo impossível? Para Deus existe algo impossível? Para Deus mover o coração dessas pessoas que estão vivendo a iniquidade, ou seja, vivendo o pecado como se fosse normal e querendo fazer dele uma lei? A nossa luta não são contra essas pessoas, gente. A nossa luta não são contra essas pessoas que estão fazendo. Nós não temos que odiar as pessoas que são iníquas. Nós temos que abominar a iniquidade. Nós temos que amar essas pessoas. Nós temos que amar o iníquo. Nós temos que abominar a iniquidade. Para a gente provar para Deus que a gente ama o iníquo. Nós temos que abrir a nossa boca e profetizar sobre a vida deles o que não existe como se já existisse. Nós temos que aprender a trazer à existência na vida deles o que não existe como se já existisse. Foi assim que Deus disse para Ezequiel fazer. E foi assim que Ezequiel fez. Um homem só diante de uma nação iníqua. Um homem só diante de uma nação morta. E Deus reviveu a nação morta. E Deus botou o espírito dele sobre uma nação morta, uma nação que estava iníqua. Será que Deus não pode fazer pelo nosso Brasil a mesma coisa? Ah, mas pastora não. O mesmo Deus que operou isso no passado opera hoje e vai operar sempre. Não é assim que nós pregamos? Não é assim que nós cantamos? Porque não é assim que nós acreditamos quando estamos diante de uma nação morta. Quando Deus nos coloca diante de uma nação, de um vale de ossos secos. Ezequiel disse a Deus, Senhor, se o Senhor está dizendo, eu acredito.
E é sobre a tua palavra que eu lanço a minha rede. Ele deve ter dito ou pensado a mesma coisa que Pedro falou. E por que nós não fazemos a mesma coisa? O poder de Deus está sobre a tua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se liga no que Deus está falando. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos, através do poder dele que opera através da tua vida. Através do poder dele que opera através da igreja. Através do poder dele que opera através de uma igreja que crê, de uma igreja que busca, mas busca da forma correta. Ao invés de estar criticando o governo, ao invés de estar criticando os homossexuais, criticando os que batem na mulher, os que matam, os que estupram, os que fazem o aborto, que são a favor do aborto. Por que nós não aproveitamos o nosso tempo ao invés da gente gastar o tempo? Nós estamos jogando o tempo fora. Por que nós não aproveitamos esse tempo, empregamos o nosso tempo que é tão precioso? Tão precioso. O tempo que passou atrás, enquanto você estava julgando, enquanto você estava falando mal dos governantes, falando mal dos homossexuais, falando mal daquele que mata, daquele que estrupa. Aquele tempo ali passou e não volta mais. E por que nós não aproveitamos esse tempo para abrir a nossa boca e profetizar sobre uma nação iníqua, profetizar sobre uma nação morta, profetizar sobre um povo morto, sobre um povo que está morto espiritualmente? Há poder na tua boca. A Bíblia diz, João diz, que você é como Jesus aqui na terra. Paulo diz que você é representante de Deus aqui na terra. Se você é como Jesus e você é representante de Deus, você pode fazer a mesma coisa. E a palavra de Deus diz que nós faríamos coisas muito maiores, milagres muito maiores. Cadê os milagres? Cadê? Cadê a igreja? Tão poderosa. Cadê? Igreja poderosa para nós é igreja rica, igreja grande, igreja majestosa. Não. Igreja poderosa para Deus é a igreja que tem o poder dele em si. É uma igreja santa. É uma igreja que se arrepende. É uma igreja que ama. É uma igreja que perdoa. É uma igreja que profetiza bênçãos. É uma igreja que abençoa aquele que te amaldiçoa. É uma igreja que ora para aquele que intenta o mal contra você. Estão intentando o mal contra a nossa família. Estão intentando o mal contra nós. Estão intentando o mal contra o nosso país. Estão intentando o mal contra as nossas crianças. E o que nós estamos fazendo? Abrindo a nossa boca para julgar e falar mal? Aproveita o teu tempo. E aproveita esse poder de Deus que está sobre a tua vida. Deus não precisa de quantidade. Não precisa todos que estão ouvindo Deus falar aqui através da minha vida, que se convençam e que queiram fazer a mesma coisa. Deus não precisa. Deus colocou uma nação iníqua diante de um homem. Uma nação iníqua diante de um homem. A palavra de Deus diz que Deus separou um homem. Fez ele andar durante 3 dias. Pregando o evangelho do arrependimento. 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 3 dias depois, a Bíblia diz que uma cidade com mais de 120 mil habitantes, que vivia na iniquidade, Deus já tinha declarado juízo sobre aquela cidade. Deus já tinha declarado, daqui a 40 dias, se o meu povo não se arrepender, eu vou destruir Nínive. 3 dias, a igreja, um homem, um cristão, andou sobre aquela cidade,
pregando o evangelho do arrependimento. Parece que eu estou vendo, igualzinho João Batista. Arrependam-se, 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 porque se vocês não se arrependerem, daqui a 40 dias, Deus vai pesar a mão dele e vai destruir essa cidade. Arrependam-se dos vossos maus caminhos. Arrependam-se diante de Deus. Arrependam-se. E a Bíblia diz que do menor ao maior, do menor ao maior, eu imagino do homeless, do mendigo, até o governante da cidade. Até o prefeito da cidade, que é a maior autoridade da cidade. Se arrependeram, a Bíblia diz essa palavra, se arrependeram. O mesmo Deus de ontem, de hoje, será sempre. Gente, vamos aprender a fazer a coisa correta. Vamos aprender a orar da forma correta. Se nós estamos orando e as coisas não estão acontecendo, se nós estamos fazendo campanhas e campanhas de oração, jejuns e orações, monte, oração pelo nosso país, pela nossa cidade, e nada está acontecendo, a iniquidade está aumentando cada vez mais, é porque nós estamos orando de forma errada, nós estamos orando para o nosso próprio deleite. Sabe o que é isso? Eu estou pedindo aquilo que eu quero, eu estou pedindo a Deus que faça com o Brasil aquilo que eu quero que Ele faça, eu estou pedindo a Deus que faça com os governantes aquilo que eu quero, que eu acho que é certo. Eu estou pedindo a Deus que faça com o meu marido, com os meus filhos, com a minha igreja, aquilo que eu acho que é certo. Nós estamos aprendendo aqui que nem o meu conceito de certo e errado é completamente diferente do conceito de certo e errado de Deus. O meu conceito de certo e errado é diferente do teu conceito de certo e errado. O que é certo para mim pode ser errado para você. Mas o que é certo para Deus é certo. É certo de qualquer forma. O que é errado para Deus é errado para todos. O que é certo para Deus é certo para todos. Porque a palavra da verdade está aqui. Ele é a palavra da verdade. E nós estamos aprendendo a colocar o nosso conceito de certo e errado do lado e buscar o conceito de Deus de certo e errado. Nós temos que buscar na palavra de Deus a forma certa de orar. E a forma certa de orar é ministrar. Deus disse a Ezequiel, Deus não falou para Ezequiel. Ezequiel, olha, faz campanha de oração. Ezequiel sobe no monte. Ezequiel junta aí a turma. Ezequiel junta aí essas igrejas grandonas. Ezequiel. Não. Deus perguntou para Ezequiel, você acredita que eu posso fazer, Ezequiel? Ezequiel, você acredita que eu posso mudar o Brasil? Você acredita que eu posso reviver esse vale de ossos secos? Você acredita que eu posso levantar esse povo que está morto na iniquidade, igreja? Você acredita, igreja? Deus está perguntando para mim e para você agora. Cabe a nós dizer a Ele, sim, Senhor, acredito. E Deus vai dizer assim para você, então profetiza sobre o Brasil. Para de pedir aquilo que você acha que é certo. Para de pedir aquilo que você acha que é bom. Para de pedir aquele governante que você acha que seria ele que é o ideal. Para! Deus sabe o que é melhor para o Brasil. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Nós não sabemos nada. O nosso conceito de certo e errado para Deus não tem valor nenhum. Profetizemos sobre essa nação iníqua. Profetizemos sobre essa nação morta espiritualmente. Profetizemos sobre esse vale de ossos secos. Porque Deus pode. Há poder nas tuas palavras. A Bíblia diz que Deus fez o mundo com a sua palavra. Faça-se era feito. Faça-se era feito. Faça-se era feito. Se você é como Cristo aqui na terra, se você é representante de Deus aqui na terra, há poder nas tuas palavras. A tua palavra, a palavra de Deus diz que de uma só fonte não pode sair água amarga e água doce. A Bíblia diz que se você não pode abençoar, não amaldiçoa, não. A Bíblia diz que há poder na tua palavra. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos 7 meses de estudo. Como conquistar as promessas de Deus. E pessoas têm entrado em contato comigo e têm dito, pastora, é impressionante, pastora. Pastora, eu só vi um vídeo teu e Deus já começou a restaurar o meu casamento.
Pastora, eu só vi 2 vídeos teus e Deus já trouxe o meu marido de volta para casa. Pastora, olha, eu só disse para a senhora que eu quero entrar no propósito. Deus viu no meu coração o desejo e Deus já começou a mudar o meu filho. Pastora, eu estou simplesmente dentro do propósito há 1 mês. Eu só assisti 5, 6, 7 vídeos, pastora. Pastora, é impressionante como eu tenho mudado. Pastor, é impressionante como eu tenho tido equilíbrio emocional. Eu estava falando com a filha de uma pessoa que está dentro do propósito, que ela está aqui no live, e essa pessoa, quando chegou para mim há algum tempo atrás, eu creio que não tem nem 2 meses atrás, ela chegou desesperada. Ela chegou completamente desesperada. Minha vida está acabada, é assim, 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 meu marido assim, 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 eu estou assim, 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 minha família está assim, assim, assim. Eu estou desesperada, minha vida já não tem jeito. Ela estava desesperada. Eu liguei para ela, eu orei com ela, ela entrou no propósito. Era uma pessoa completamente disfuncional. O que Deus tem feito na vida dessa pessoa é impressionante. O que Deus tem feito na vida dessa pessoa é impressionante. E essa semana eu fui orar com a filha dela. E quando eu conversei com ela, orei com ela e falei para ela do propósito, ela disse, eu vou sim fazer, pastora. Eu vou começar a fazer sim, eu vou entrar no propósito. Aí eu disse, sua mãe é exemplo para você. Sua mãe tem feito o propósito. Ela virou para mim e falou assim, pastor, eu sei que ela tem feito o propósito, sim, ela tem falado. E eu vou dizer uma coisa para a senhora, pastora, como minha mãe tem mudado. Em outras épocas, pastor, eu ligava para minha mãe e eu falava alguma coisa, eu queria matar alguém, minha mãe dizia, eu mato com você. Essa semana eu fui dizer para minha mãe e falei, mãe, eu tô querendo matar essa pessoa. Minha mãe disse, não, minha filha, vamos botar o joelho no chão agora e vamos orar por essa pessoa. Vamos ministrar bênção sobre a vida dessa pessoa. Vamos declarar que essa pessoa é uma mulher segundo o coração de Deus. Vamos declarar bênção sobre a vida dessa pessoa. É quando eu digo para você, você quer aprender a ser verdadeiro cristão? Começa de dentro da tua própria casa. Porque quando os da tua casa reconhecerem em você Cristo, é porque realmente a coisa está funcionando. Porque é fácil a gente ser cristão lá fora. É fácil a gente botar uma Bíblia debaixo do braço, botar uma roupa de crente e ir fazer visita ou ir pregar na igreja ou ir para dentro da igreja. Muito fácil. Difícil é a gente viver uma vida cristã dentro de casa. Isso é difícil. Difícil é você provar que você é cristão dentro da sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com a sua vizinhança. Não que você não erre, não que cristão não erra, não é isso. Porque nós provamos, aquele que vive Cristo não prova que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque nós não erramos, não é isso. Não é não errar que prova que nós somos mulheres e homens direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Não. O que prova que nós somos mulheres e homens direcionados pelo Espírito Santo de Deus é a forma com que você resolve o problema. Não é porque você não tem problema. Não é porque você não se mete em problema. É a forma de você resolver o problema. É o arrependimento. É fazer o acerto. É mudar. É a forma. Aí você prova que você é cristão. Você prova muito mais para uma pessoa que você é cristão. Não porque você nunca teve problema com aquela pessoa, mas se você teve um problema com ela, depois você chegar até ela, você se redimir, você pedir perdão, você perdoar, você orar com essa pessoa, você prova muito mais que você é cristão, se redimindo de um erro teu, do que tentando evitar nunca errar. Mas por trás daquela pessoa tu está fazendo tudo errado. Então vamos entender o que é ser cristão. E nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Nós podemos mudar a nossa nação. Nós podemos mudar a nossa nação. Nós podemos. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso legislador. É Ele quem legisla a nossa lei. Não é o homem. Então por que lutar olho por olho, dente por dente, com pessoas que querem fazer leis para que vão legalizar o pecado, legalizar a iniquidade? O julgamento vai ter que vir de todo jeito, gente. O julgamento vai vir de todo jeito. E a Bíblia diz que o julgamento vai começar pela casa do Senhor. O julgamento vai começar pela igreja. O julgamento vai começar pela igreja. É por isso que Deus está passando pelo fogo a igreja dele. Passando pelo fogo. Nós já estamos no fim. Mas eu gostaria de ler essa passagem para vocês, gente. Amados,
Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É a prova que você está passando, tá? A igreja está passando por luta, a igreja está passando por prova. Não tem como Deus provar, Deus retirar o nosso pecado a não ser através do fogo. Não tem como, não tem como. O ourive, ele tira aquela casca grossa do diamante, o que se chama pra gente, se chama o pecado, é com fogo que ele vai tirando o pecado até chegar no brilho do diamante, até chegar no brilho que é a presença de Cristo em nós. Quando o pecado sai através do fogo, é que o brilho de Cristo vai aparecer através de nossas vidas, e não tem como Deus provar a igreja dele, eu e você, se não for através do fogo. Pelo contrário, alegrai-vos, meu Deus. Não estranheis o fogo ardente. Amém? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. A Bíblia diz que se nós queremos nos exultar com a glória de Deus, nós temos que também ser participante do sofrimento de Cristo. Ai, pastora, mas isso é forte. Não tem como. Não tem como você querer se alegrar na exaltação de Cristo. Não tem como você querer se alegrar na exaltação de Cristo se você não participa também do sofrimento dele. Meu Deus. Jesus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, felizes são. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você não abre mão do sofrimento nem da injúria, porque você está vivendo o cristianismo correto, você está amando, você está pregando o evangelho do arrependimento, você está vivendo o evangelho do arrependimento, você está amando aquele que te odeia, você está perdoando aquele que te fere, você está declarando, você está profetizando sobre a vida do iníquo e parando de julgar e falar mal da iniquidade dele, do iníquo, né? Do que ele está vivendo a iniquidade. Então, a palavra de Deus diz que se você está fazendo tudo isso, é porque o Espírito Santo de Deus repousa sobre você. É porque o Espírito Santo de Deus repousa sobre você. Você está passando por todas as provas, todas as lutas, mas você está firme na presença de Deus? Você está passando por todas as provas, todas as lutas, mas o mundo não está te engodando? O mundo não está te enchendo o coração para que você largue tudo e corra para o mundo? As provas são grandes, as lutas são grandes, o mundo me puxa o tempo todo. Minha carne quer fazer o que o mundo quer. Mas eu estou dizendo não, eu estou negando a minha carne, eu estou renunciando ao meu eu. A palavra de Deus diz que se você está fazendo isso, o Espírito Santo de Deus repousa sobre você. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos, ladrão, malfeitores, ou como quem intromete em negócios de outrem. Ou seja, não sofra como o mundo sofre, né, fazendo coisa errada. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Não se vergonha. Não se vergonha se você está sofrendo injúrias porque você é cristão. Mas glorifica a Deus pelo privilégio que você tem de se tornar um cristão. Porque era a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Pois chegou a hora, outra versão. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Olha o que Pedro fala. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se o julgamento vai começar por nós, a igreja, qual o fim será daqueles que estão lá na iniquidade? Qual o fim será daqueles que estão lá, mortos na iniquidade, mortos no pecado? Por isso, e se
E se é com dificuldade que o justo é salvo, olha, se é com dificuldade que o justo é salvo, se é com dificuldade que o cristão é salvo, a Bíblia não fala do crente não, está falando do justo. Cristão. É diferente crente e cristão. Onde vai comparecer o ímpio? Sim. Onde vai comparecer o pecador? Gente, olha. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, na prática do bem. Amém? O julgamento vai começar por nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já acredito sim que o julgamento de Deus já começou na sua igreja. Porque, infelizmente, gente, a igreja está vivendo uma época. A igreja nunca teve uma época de tanta iniquidade. A igreja nunca teve uma época de tanto escândalo. A igreja nunca teve uma época de tanta pornografia, adultério, divórcios, obras da carne, fofoca, intriga, contenda, julgamento, mentira. A igreja nunca teve uma época de tanta iniquidade. Eu acredito sim que o julgamento de Deus já começou. Vamos entender uma coisa. A igreja não é lugar de gente doente. Não. Isso não é um ditado certo que as pessoas falam. A igreja não é lugar de gente doente. A igreja é lugar de receber gente doente. Mas a igreja é lugar de sarar doentes. Infelizmente, os doentes chegam e encontram outros doentes dentro da igreja. E a igreja está se contaminando com a iniquidade do mundo. Essa é a verdade. Gente, olha, vocês me desculpem se eu falei algo que eu não agradei vocês. Eu espero que a gente possa entender e não julgar o que a pastora Deise está falando, mas julgar o que a Bíblia está falando. Se você acha que eu falei algo que não é bíblico, então entra no meu pessoal e fala comigo dentro da palavra. Tá certo? Vamos abrir a nossa boca. Deus está colocando diante da igreja, diante de você, uma nação iníqua, uma nação morta na iniquidade. E está dizendo a você, igreja, você acredita que eu posso reviver essa nação Brasil? Você acredita que eu posso mudar as leis dessa nação Brasil que é minha? Você acredita que eu posso mover o coração dessa nação iníqua que é minha? Então abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e profetiza sobre essa nação o que não existe, como se já existisse. Porque a Bíblia diz que Deus é Deus, que traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. E se você é representante dele aqui na terra, então abre a tua boca e traz à existência a nossa nação Brasil, o que não existe como se já existisse. Aprende a amar o iníquo e a abominar a iniquidade dele. Aprende a amar o iníquo, amando, declarando sobre a vida dele. É assim que você vai provar que você ama a Deus. Porque Deus diz, como é que você diz que me ama, igreja? Se você odeia aquele que foi feito à minha imagem e semelhança. Essa nação iníqua foi feita à imagem e semelhança de Deus. Os homossexuais, os assassinos, os adúlteros, foi feita à imagem e semelhança de Deus. Nós temos que amá-los. Abominar a iniquidade. A gente prova que abomina a iniquidade quando a gente ama o iníquo. Abre a tua boca a partir de hoje. Não deixa para amanhã. E começa a abençoar. Não precisa de grupo, não. Se você pode fazer um grupo, faça. 2, 3, 4, 5 já é um grupo. Mas se não tiver, você mesmo. Deus colocou uma nação iníqua, morta, diante de um homem só. Amém? Vamos orar, gente, vamos encerrar. Amém? Se você que ouviu esse vídeo, você acredita no poder de transformação
no poder de vida de Deus sobre um vale de ossos secos, sobre um vale, uma nação iníqua, morta. Divulga esse vídeo para que pessoas possam crer também. Amém? Deus não precisa de quantidade, tá bom? Deus precisa de um povo que entenda coração perfeito e alma voluntária para obedecer a Deus. Ele só precisa da nossa obediência para que ele possa atuar na nossa nação Brasil. Amém? Fecha os teus olhos se você pode nesse momento. Se você tem uma enfermidade, coloca a mão nessa enfermidade. Se você tem alguma precisando de libertação em alguma área ou você quer representar alguém, coloca a mão no teu coração. Se você tem problema com depressão, insônia, ansiedade, medo, coloca a mão na tua cabeça. E vamos nesse momento, gente. Eu gostaria que você estendesse as tuas mãos nesse momento, você que me ouve e você que acredita que Deus pode reviver essa nação iníqua que é o nosso Brasil. Soprar o sopro de vida sobre essa nação iníqua que é o nosso Brasil. Se você acredita que Deus pode, Deus está perguntando para você agora. Se você acredita, estende as tuas mãos. Estende as tuas mãos. Enzo, estende as tuas mãos, Enzo. Deus ama ouvir a oração das crianças. Como se você tivesse direcionado para o Brasil, tá? E vamos orar. Pai Santo, ainda na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, eu coloco a tua palavra que foi lançada nos nossos corações no dia de hoje. Essa semente poderosa, Pai. Essa semente que transforma, essa semente que dá vida, essa semente que cura, que liberta, que salva, que muda uma nação, essa semente que pode mudar a história de uma pessoa, a história de uma família, a história de uma cidade, a história de um estado, a história de uma nação. Essa semente que pode mudar a história de todas as nações do mundo, do universo. É essa semente, Pai, que foi lançada nos nossos corações no dia de hoje. Pai amado, nós como igreja, assim como o Senhor perguntou a Ezequiel, se ele acreditava, Deus, que o Senhor poderia levantar aquela nação iníqua, que dormia, que estava morta no pecado. E hoje o Senhor pergunta a nós, Pai, se o Senhor pode levantar essa nação que é o nosso Brasil. Nós que estamos com as nossas mãos, Deus amado, levantadas em direção ao nosso Brasil, representando exatamente no reino espiritual o nosso Brasil. Nós declaramos, Pai, que nós lançamos a nossa rede sobre a tua palavra, Deus, que diz que o Senhor pode sim. Tu é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus que será sempre. Pai, nada, absolutamente nada é impossível para o Senhor. É por isso que nesse momento nós abrimos a nossa boca, Pai, e nós profetizamos sobre a vida do nosso Brasil, Pai. Nós profetizamos vida sobre o nosso Brasil. Nós profetizamos vida sobre os parlamentares do nosso Brasil. Nós profetizamos vida sobre todos os partidos, Deus amado, do nosso Brasil. Nós profetizamos vida, Deus amado, sobre os homossexuais, sobre os estrupadores, sobre as prostitutas, sobre os que são a favor do aborto, sobre, Deus amado, os assassinos. Nós profetizamos vida sobre aquele que está na droga, sobre aquele, Deus amado, que estupra, Deus amado, a criança, sobre aquele que mata a criança, Deus. Nós profetizamos vida sobre a nossa nação, meu Pai. Nós profetizamos vida sobre a igreja, Deus amado. Nós profetizamos vida, Pai. Nós profetizamos vida, Senhor, nós declaramos, Pai, que são homens e mulheres cheios da Tua presença. Nós declaramos, Senhor, que são parlamentares, Deus amado, são governantes, Pai, os governantes do nosso Brasil são governantes cheios da Tua presença, direcionados pelo Teu Espírito, Senhor. Nós profetizamos, Deus amado, que os nossos governantes são homens e mulheres, Deus amado, direcionados por Ti, Deus, homens e mulheres segundo o Teu coração, homens e mulheres que abrirão a sua boca e dirão: bendita nação cuja o Deus é o Senhor. Nós profetizamos vida sobre o nosso país, Deus. Nós profetizamos vida sobre essa nação iníqua, Pai. Nós profetizamos vida, Deus amado. Nós declaramos que amamos esse povo, Pai. Nós amamos esse povo que querem mudar as leis, Senhor. Nós amamos esse povo que querem mudar as leis, Deus amado, e tornar lei a iniquidade.
Nós declaramos que perdoamos essas pessoas, Pai. Nós declaramos que amamos essas pessoas em Cristo Jesus. E nós declaramos o Teu espírito de arrependimento sobre elas, Pai. Nós declaramos o Teu espírito de arrependimento sobre os nossos governantes. Nós declaramos o Teu espírito de arrependimento sobre essas pessoas que querem declarar, Senhor amado, que querem fazer lei o aborto, que querem fazer lei o casamento homossexual, Senhor, que querem fazer lei, Deus amado, essa prática nas escolas. Nós declaramos que amamos essas pessoas, Pai. Nós declaramos, Deus amado, porque nós cremos, Deus, que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir enganos que se levantam contra a Tua verdade, contra a Tua palavra, contra o Teu entendimento e o Teu conhecimento. Nós declaramos, Senhor, que são homens e mulheres cheios da Tua presença. Nós declaramos que amamos essas pessoas, Pai. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo morreu por cada uma delas. Nós declaramos, Senhor, que nós não aceitamos o inferno vencer, Deus amado, no nosso país e no nosso povo. Nós declaramos que o nosso povo é Teu, o nosso povo que hoje está vivendo a iniquidade é Teu, Senhor. Nós declaramos, Pai, vida sobre a nossa nação. Nós declaramos vida, nós declaramos o sopro do Teu Espírito vindo dos quatro ventos, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre os parlamentares do nosso país, sobre os governantes do nosso país. Sopra, Pai, sopra o Teu sopro de vida sobre o nosso Brasil, Deus. Pai, nós não queremos Te pedir nada, nós só queremos Te pedir uma coisa, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra, assim no nosso Brasil como no céu. É isso que nós queremos, Pai, porque o Senhor sabe o que é melhor para o nosso povo. O Senhor sabe o que é melhor para o nosso país. Pai, ajuda-nos, Deus, a fechar a nossa boca, Pai, de contenda. Ajuda-nos, Deus amado, a fechar a nossa boca que recrimina e que fala mal dos nossos governantes, que fala mal do nosso povo. Ensina-nos, Deus, a calar a nossa boca, Pai, e entender que a nossa boca tem que ser manancial de vida e não de morte, Deus. Deus amado, que quando o diabo lembrar na nossa mente que o nosso Brasil está morto iniquamente, Deus amado, que nós abrimos a nossa boca, Deus, e declaramos vida sobre o nosso Brasil, Pai. Senhor, ajuda-nos, Deus, a entender que não é amarrando potestades, Deus amado, no nosso Brasil, Pai, que nós vamos conseguir alguma coisa, porque as potestades que estão lá estão sob legalidade. Nos faz entender isso, Pai. Nos faz entender a forma correta de orar, Pai, que é declarando o espírito de arrependimento sobre o nosso povo, que é declarando o espírito de arrependimento sobre o nosso Brasil, Deus. Ajuda-nos a entender isso, meu Rei, ajuda-nos, Pai. Que o Teu Espírito Santo de Deus possa nos convencer, que o Teu Espírito Santo de Deus possa nos direcionar, porque nós não sabemos orar, Pai. Nós não sabemos orar, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude, Pai, em nome de Jesus Cristo. Levanta a Tua igreja sim, Pai, mas levanta a Tua igreja para amar o iníquo, Deus, e abominar a iniquidade. Levanta a Tua igreja para empregar o tempo, Deus amado, para empregar o tempo que o Senhor tem nos dado para abençoar e profetizar a vida sobre a nossa nação, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, ainda te peço, Pai amado, por portas abertas na vida do Teu povo, Senhor. Eu ainda te peço por causa na justiça, Deus, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor pode, Pai. Eu ainda te peço, Deus amado, pela vida sentimental do Teu povo que me ouve nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Pai amado, ajuda-nos a entender, Senhor, que quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Quanto mais nós colocamos os nossos problemas nas Tuas mãos e abençoamos as pessoas, mais o Senhor nos abençoa naquele impossível nosso, Pai. Nos ajuda a entender isso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sair do nosso egocentrismo, Pai. A sair do nosso egoísmo, Deus, de só querer orar por nós, pelos nossos, por nós, pelos nossos. E abrir a nossa boca, Deus, e colocar o nosso filho que está na droga nas Tuas mãos, colocar o nosso marido que saiu de casa com um bocado de outra nas Tuas mãos, colocar a nossa vida que está enferma nas Tuas mãos, colocar o nossas débitos que tá, a cada dia aumenta mais porque a gente está sem trabalho nas Tuas mãos, Pai.
Nos ajuda a entender isso, a colocar todo o nosso problema nas tuas mãos e começar a abençoar o teu povo e começar a abençoar as vidas, Deus, e acreditar, Pai, que quanto mais nós damos, mais nós recebemos. É acreditar que quanto mais nós abençoamos aqueles que estão esquecidos pela sociedade e infelizmente pela própria igreja, Deus, quando nós começamos a abençoar esses, Pai, mais o Senhor vai dar vida aos nossos problemas, mais o Senhor vai dar vida aos nossos filhos, ao nosso casamento, à nossa saúde, vida às nossas finanças, vida à nossa vida sentimental, vida à nossa vida contigo, Pai, ao nosso ministério, Senhor. Nos faz entender a forma correta de conquistar as tuas promessas, Pai. Nos faz entender, Deus, para que a gente possa, Deus, tem tão pouco tempo para o Senhor voltar, Senhor Jesus. Para que a gente possa empregar o pouco tempo que nós ainda temos, Pai, da forma correta, Deus. Para que o Senhor possa nos ouvir. Porque o Senhor tem pressa em nos abençoar, o Senhor tem pressa em abençoar a nossa nação, o Senhor tem pressa em abençoar o nosso país, o Senhor tem pressa que o nosso Brasil, Deus amado, seja um país modelo, Pai, seja uma nação modelo, Senhor. Saia de uma nação de terceiro mundo, Pai, uma nação que é escória, Deus, uma nação que serve de chacota, Senhor. Mas que saia para uma nação modelo, Pai. Uma nação que te adora, uma nação restaurada, uma nação, Deus amado, arrependida, uma nação, Deus amado, que perdoa, uma nação que ama, Pai. Uma nação que te busca da forma correta, Deus. Ajuda-nos, Senhor, que comece por nossas vidas. Nós que conhecemos a Tua palavra, Pai. Nós que conhecemos a Tua palavra, Deus. Pai amado, eu ainda te peço pelas famílias, Senhor, derrama do teu espírito de arrependimento sobre as famílias, sobre os maridos, sobre as esposas, sobre os filhos. Volta o coração dos maridos para o coração das esposas. Volta o coração das esposas para o coração dos maridos. Volta o coração dos pais para o coração dos filhos, o coração dos filhos para o coração dos pais, Senhor. Volta, Senhor, restaura, Pai. Restaura a família do Enzo, Senhor. Restaura, Deus amado, o Enzo e o Cauã, Senhor, essas duas crianças, Pai. Estão clamando a Ti nesse momento, meu Deus. Meu Pai, a Tua palavra me diz que o Senhor ouve a oração de um justo. A Tua palavra me diz, Deus amado, que é das crianças o Teu reino, Pai. O Enzo e o Cauã estão nesse momento, Senhor, pedindo a Ti a restauração da família dele, Pai. Derrama do Teu espírito de arrependimento sobre a família dele, Pai. Derrama, restaura essa família, Senhor. Ouve a oração dessas crianças, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Meu Pai, restaura as famílias, Pai, restaura, Deus amado. Toma nossas crianças nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que as nossas crianças, Pai amado, cresçam em estatura e em conhecimento Teu, Pai. Deus amado, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Todo espírito imundo no meio das famílias, toda obra do inferno no meio das famílias, derrama do Teu espírito de arrependimento sobre as famílias, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo agora e ponho por terra toda obra maligna, todo espírito imundo, toda obra de voodoo, toda obra satânica para destruir os casamentos. Eu ponho por terra agora em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo vida nos casamentos que me ouvem nesse momento. Eu profetizo restauração nos casamentos, Pai. Eu profetizo restauração na vida sentimental do Teu povo. Eu profetizo restauração nos filhos, Pai amado. Eu profetizo restauração, Deus amado, nos pais. Eu profetizo restauração na saúde física, emocional daquele que me ouve nesse momento. Eu profetizo, Deus amado, restauração, Deus amado, na vida espiritual, nos ministérios, Senhor, desse que me ouve nesse momento, em nome de Jesus. Eu profetizo, Deus amado, o entendimento aberto, Pai. Eu profetizo o Teu conhecimento sobre essa pessoa que me ouve nesse momento. Eu profetizo a Tua sabedoria sobre essa pessoa que me ouve nesse momento. Eu profetizo o Teu espírito de arrependimento sobre essa pessoa que me ouve nesse momento. Eu profetizo o Teu espírito de discernimento, Senhor. Deus amado, que o Teu conhecimento esteja sobre essa pessoa, Pai. A partir de hoje, que ela aprenda a orar, que ela aprenda a ministrar, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta a igreja de Atos, desperta a igreja de Atos em nós, Pai. Desperta uma igreja santa, uma igreja, Deus amado, arrependida, uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, Deus, uma igreja que busca a Tua presença, Senhor, uma igreja que mata o seu eu a cada dia, Pai, renuncia a
tudo desse mundo, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita cada um que me ouve nesse momento. Visita o nosso Brasil, meu Rei, visita as famílias, meu Santo, visita, Pai. Eu repreendo todo espírito de droga, de álcool, de prostituição, de adultério. Eu repreendo todo espírito de jogo, de cigarro na vida dessa pessoa que me ouve agora, na família dessa pessoa que me ouve agora. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito de divórcio na vida da família dessa pessoa que me ouve agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos, Pai. Deus amado, eu ainda te peço, Deus amado, pela saúde física e emocional do teu povo, Pai. Eu repreendo todo espírito de depressão, de insônia, de pânico, de medo, de ansiedade. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de autismo, de deficiência de aprendizado, deficiência de atenção. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Que toda síndrome de Down vai saindo agora dessa pessoa em nome de Jesus Cristo. Deus amado, vai queimando agora, Pai amado, onde essa pessoa está com a mão dela nesse momento, Pai, ou na enfermidade na vida dela, ou então, Senhor amado, representando alguém, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Senhor, vai queimando todo espírito de enfermidade, vai queimando agora, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, na pele, Deus amado, nos ossos, no sangue, vai queimando no estômago, Senhor amado. Vai queimando, Deus amado, no pulmão, no fígado, vai queimando toda a pressão alta, no baço, Deus amado, nos rins, vesícula, infecção, inflamação, pedras, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai queimando toda enfermidade no intestino, Senhor, no coração, na coluna, Pai, vai queimando todo o câncer agora, câncer generalizado, câncer no seio, câncer no reto, câncer no ovário, no útero, câncer no corpo, vai queimando agora, Deus amado, na boca, na garganta, vai queimando agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, câncer na coluna, vai queimando agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, todo o câncer generalizado, vai queimando, Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão, Senhor, que essa pessoa possa sentir o calor, Pai amado, que possa sentir o calor da tua mão agora, Deus amado, queimando toda iniquidade, queimando toda enfermidade, queimando todo o mal agora no corpo dela, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, vai enchendo essa pessoa com a tua presença, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, coloca a mão sobre a tua cabeça, Deus, que não seja a mão dela, mas seja a tua mão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vai enchendo essa pessoa com a tua presença, Pai, vai enchendo, Deus, com o teu amor, vai enchendo com a tua paz, vai enchendo com a tua alegria, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai retirando todo, Deus amado, toda a insônia, vai retirando toda a ansiedade, Pai, todo o medo, toda a incredulidade, vai retirando, Deus amado, em nome, toda a tristeza, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que está fraca espiritualmente, que só possa nesse momento, Deus amado, está renovando, Deus amado, o primeiro amor no coração dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que está fora da igreja porque está ferido, Deus amado, que o Senhor possa estar restaurando, limpando toda a ferida, Pai, e restaurando, Deus, em nome de Jesus Cristo, a vida dela, Deus amado, contigo, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu povo, Pai, abençoa, Senhor, abençoa as famílias, abençoa a nossa nação, abençoa, Deus amado, o nosso Brasil, abençoa os Estados Unidos, Pai amado, abençoa Portugal, abençoa, Deus amado, cada país representado nesse momento, Pai amado, pelo teu povo nesse momento, abençoa os países latinos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, abençoa, Pai, abençoa, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, é que eu oro, Pai, e te agradeço, Senhor, amém e amém. Vamos receber a bênção apostólica, que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, seja na nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos, no nosso cônjuge, seja nas famílias da igreja do Senhor Jesus Cristo, seja na família dos pastores, e nos pastores, todo o povo de Deus espalhado pela terra. E nós, como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e cremos que tudo, absolutamente tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Nós dizemos agora, numa só voz, em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus.
Amém, gente? Gente, olha, divulga esse vídeo, divulga, por favor, divulga, tá? Se você foi edificado, se você aprendeu e tem aprendido a como orar, como profetizar, se você acredita verdadeiramente que Deus, ele pode restaurar a nossa nação através da nossa vida, através da nossa boca, através da nossa sabedoria de Deus na nossa vida, através das nossas atitudes. Então, por favor, tome a atitude e divulgue esse vídeo, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não entrou no propósito ainda, entra no propósito, tá bom? Assiste em sequência, começa a ler a Bíblia, Mateus, tá bom? Começa de Mateus, lê em sequência, tá bom? Todos os dias, 7 dias na semana, 31 dias no mês, 365 dias no ano, tá bom? De Deus a gente não tira folga não, tá certo? Deus te abençoe e te guarde, gente. Beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro nesse dia. Amém? Tchau.